Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Franklin Valverde. Este é o canal Onda Latina, o espaço da latinidade. O vídeo que vocês vão ver hoje vai falar sobre Charly Garcia. Charly Garcia, que é o Carlos Alberto Garcia Moreno. Ele nasceu em Buenos Aires, 23 de outubro de 51. Olha só que coincidência, ele está com 73 anos. Ele nasceu dia 23 de outubro, que é a mesma data que o Pelé nasceu. Olha só, dois craques, um craque do rock e o craque do futebol, nasceram no mesmo, não no mesmo dia exatamente, mas no dia 23 de outubro. E para falar sobre o Charly Garcia, eu convidei o Fernando Valverde, que é professor de espanhol, baterista da banda Sacha e um pesquisador de música latina. E que, coincidentemente, é meu filho também, ou seja, né, eu sempre apaixonado pela música latina, de uma certa forma, acabei também fazendo com que meus filhos conhecessem. E ao conhecer, eles adoraram, seguem hoje, claro, não só a música latina, mas enfim, tem esse conhecimento da música latina. É isso que ele vai fazer hoje. Ele vai falar sobre o Charly Garcia. Ô, Fernando, o Charly Garcia, ele é considerado por alguns lá na Argentina como o pai do rock argentino. Você concorda com essa afirmação ou é um pouco exagerado? Olha, posso dizer que não é nada exagerado, porque ele realmente ele passou por muitas décadas assim, desde os anos 70 ele fez rock, mas acho que é difícil dizer assim do pai, porque quando você pensa pai, você pensa uma coisa mais da gênese, né, de quem criou assim este ritmo lá na Argentina. E o Charlie, na verdade, não criou assim, né? Se fosse para escolher uma pessoa, eu escolheria aí talvez o Papos Blues, que realmente é um cara que revolucionou a guitarra na Argentina. Perfeito. E qual que é a importância do Charly Garcia? Porque hoje, quando se fala em rock, né, na Argentina, as pessoas sempre veem à mente o Charly Garcia em primeiro lugar, né, com todas as bandas que ele participou, com tudo, porque todos os outros que vieram depois vieram sob influência dele, Sem né? dúvida, sem Dá dúvida. um panoramazinho. Como é que iniciou o Charly Garcia dentro do rock argentino? Perfeito. Bom, o Charlie, desde muito pequeno, ele sempre teve um talento impressionante para música, né? Dizem que aos 4 anos ele já tocava piano e aos 10 já fazia recitais de música clássica. Só que daí por volta dos 12, 13 anos, um bichinho diferente picou ele, que foi o bicho do rock and roll. Com a chegada dos Beatles e do Rolling Stones aqui nas Américas, ele se encantou e deixou de fazer uma música um pouco mais clássica ali e se encantou pelo rock and roll. E, enfim, cresceu, amadureceu e nos anos 70, em 1972, se não me falha a memória, ele se junta aqui com um amigo dele, Nito Mestre, e Newton lançam Mestre. um grande músico também, e lançam o disco de estreia do Sui Generis, que esse disco aqui fenomenal também, e é um disco muito importante assim para a geração, porque foi meio que um marco dos jovens fazendo música para jovens. Perfeito. Só um pequeno registro. As pessoas estão vendo aqui a capa do disco. Não é a capa original. Foi uma reedição que foi feita depois, né? Que eu acabei trazendo da Argentina. Mas o disco, a parte gráfica é igual à do original. Perfeito. Se eu não me engano, aqui também a gente realmente mostra que é uma reedição de 85, né? E esse disco Vida aqui é incrível, maravilhoso. A música que abre se chama Canción para mi muerte e, assim, recomendo a todos, mesmo que não goste de rock and roll, de folk, porque dá para se dizer que nessa época aqui, os inícios dos anos 70, o som do Sui Generis, o som do Charly Garcia estava voltado um pouco mais para uma coisa folk, mais para o violão, não tanto para realmente uma coisa rock and roll, né? É algo que veio acontecer depois com o passar dos anos. Como eu ia dizendo, o Sui Generis, então, eles lançaram esse primeiro disco e depois eles tiveram projetos um pouco mais rock and roll, só que ali por volta dos anos 74, 75, tanto o Charlie quanto o Nito Mestre cansam do Sui Generis, tanto que eles fazem um show de despedida que se chama Adeus Sui Generis, Adeus Sui Generis. E um ano depois, o Charlie se junta com outros amigos e lança um único álbum num grupo chamado Por Sui Reco, mas que não faz muito sucesso. É, o E Porto Rico é interessante. O Porto Rico significa o quê? Raul Porchetto, né? O Rieco é o Leão Leo Rieco, Reco, né? E exatamente. o Sui, né, é De Sui Generis, o né? Sui Generis, que é o Charlie Garcia e o Nito Mestre. Exatamente. Então, E, e aqui depois, acho que já. e é um disco bom, interessante, assim, experimental, só que não chega a ser um sucesso. E dois grupos depois tiveram muito sucesso. O Charlie, se eu não me engano, em 74, 75, ele monta o La Máquina de Ser Pájaros.
E esse é um grupo realmente de rock De progressivo. 76 a 77. Perfeito, obrigado. E é um grupo, assim, excelente. Recomendo muito o segundo disco deles, que se chama Películas, e é incrível. Depois disso, o Charlie aí realmente eu sinto que ele se junta com as melhores pessoas possíveis e monta o grupo Seru Hiran, que eles gravam 4 discos, inclusive o primeiro deles gravado no Brasil, com produção do Billy Bond. E o Seru Hiran eu posso dizer que talvez aí é o principal grupo de rock, assim, mais do que o Soda Stereo foi nos 80, porque realmente o Seru Hiran ele foi um fenômeno e para além disso eles realmente passavam uma mensagem muito importante para os argentinos naquele momento que viviam sob a ditadura. Então, nessa época, as pessoas até chamavam, né, davam o apelido de os Beatles argentinos, né? Acho que talvez fosse mais os Rolling Stones, mas enfim, né? Acho que sim. Mas o pessoal chama de los Beatles argentinos, né? Perfeitamente. E o Seru Hiran é um grupo assim, que eu também recomendo muito, muito mesmo. O segundo disco, chamado La Gracia de las Capitales, é assim, um soco às instituições da Argentina da época. E é um grupo muito importante, mas também é isso, as coisas acabam aí movimentando-se, e lá por volta de 82, né, exatamente. o grupo acaba. Eles atuaram de 78 a 1982. Exatamente. Voltam depois dos anos 90 para gravar um único disco, mas realmente o grosso ali da banda tá de fim dos 70 para o início dos 80. Perfeito. E aí, em 82, realmente, que as coisas... O Charly Garcia, ele fala assim, bom, já participei do Sui Generis, do Por Sui Rico, do La Máquina de Hacer Pájaros, do Seru Hiran, então agora eu realmente vou para minha carreira solo. E aí que ele lança esse disco aqui, chamado Terapia Intensiva, que é o nome de um filme. E nesse disco aqui a gente já consegue figurar realmente o caminho que o Charly Garcia quer traçar. Mas é realmente em 83 que ele lança o Cliques Modernos, que esse é um disco assim fundamental para entender o rock na Argentina e entender o Charly Garcia. Esse disco aqui é até difícil eu escolher uma faixa para recomendar, porque eu diria que assim, do começo ao final ele Ouça tudo. Excelente, exato. E um disco muito importante também porque é do fim da segunda ditadura militar da Argentina, né? Ele sai ali realmente em 83, se não me engano, de novembro, e a ditadura acaba ali para dezembro. E nesse disco tem canções muito importantes, como por exemplo Los Dinossauros, que fala sobre esses dinossauros, essas pessoas retrógradas na sociedade, e foi um grito de esperança para muitos da Argentina naquela época. Nesse disco também é muito interessante a gente falar do processo de produção. Conta com a ajuda do Pedro Aznar, que foi companheiro dele no Seru Hiran, que é um excelente baixista e faz as linhas de baixo desse disco. Além disso, quem produziu foi o Joe Blandy, que foi o cara que também produziu o Ramones e produziu o The Clash. E esse disco aqui, realmente, assim, é de cabo a rabo, recomendo muito mesmo para os ouvintes e pessoal que assiste aqui o canal da Latina. Bom, e aí esse disco ele é meio que um marco, assim, para o Charly Garcia realmente passar a ser quem ele é. E nos anos 80 eu acho que ele entende o tipo de musicalidade que ele quer passar para a sociedade argentina. E aí ele lança logo em seguida, em 84, o disco Piano Bar, que também é um fenômeno e conta com ninguém mais, ninguém menos que Fito Paz, que é um excelente músico também, e tem vídeo aqui no canal da Latina se você não conhece Fito Paz. Exatamente, boa lembrança, né? Nós temos aqui um vídeo que eu dou uma pincelada sobre a carreira do Fito Paz. Fito Paz, que é músico, compositor, cineasta, né? Então confira aqui no canal o vídeo do Fito Paz. Perfeito. E o que veio depois do Charly? Passou esse disco aí, que foi fantástico. Exatamente, o Cliques Modernos. Aí ele lança esse Piano Bar, e aí ele entra em um momento de hiato, assim, ele fica 3 anos sem lançar um disco, e aí em 87 ele lança o Parte de la Religión, que é um disco também muito interessante, que tem participações de brasileiros. Exatamente. A Paula Toller faz as vozes na música Buscando um Símbolo de Paz, e os Paralamas do Sucesso fazem instrumentais aí também em 2 músicas. Se não me engano, o Rap de las Hormigas, né? E eu acho que até o próprio Buscando o Símbolo, né? de Paz. Realmente. Se me falha a memória, eles foram os músicos que fizeram a cozinha dessas 2 músicas do... Esse também é um disco incrível. Recomendo também bastante a música Rezo por Vos. 2 anos depois, ele lança o disco Como Conseguir Chicas, que também é maravilhoso, e eu acho que finaliza bem ali esse período dos anos 80 do Charly, né? De 82, começando aqui com Cliques Modernos, terminando em 89 com Como Conseguir Chicas.
E se eu não me engano também, pai, foi por volta dessa época quando você entrevistou o Charly Garcia, não foi? 87, Foi 89? Foi no Parte de la Religión, Parte né? Parte de la Religión. Acho que nesse caso que você falou do como conseguir dicas, acho que a gente precisa registrar também a música Coca-Cola. Coca-Cola, que é uma música que o Herbert Viana participa, cantando e tocando junto com o Charly nesse disco. E sim, eu entrevistei o Charly Garcia. Quando é que foi lançado esse aqui? 87. Então, devo ter entrevistado 88, 80 Quando ele estava em turnê aqui. 89, ou se não, acho que 90, acho que 90. 90 eu entrevistei. Ele estava em turnê aqui e eu queria entrevistá-lo, né? Bom, marquei com assessoria, né? O curioso é isso, marquei com assessoria para entrevistá-lo, fui até o hotel no horário estipulado pela assessoria do Charly. Chegando lá, o assessor falou assim: não é possível, Charly estuvo a noite toda, isso, enfim, não, eu falei, dancei, né? Não vai. Eu, puxa vida, ele falou, não, agora não é possível falar contigo. Bom, tudo bem. Quando é que eu poderia marcar outra entrevista com ele, então? Aí o sujeito lá, que acho que era o empresário dele, falou assim: olha, você vai no show amanhã? Que era no Aeroanta, uma casa que nem existe mais, o Aeroanta é uma casa em Pinheiros. E, inclusive eu morava lá perto. Aí eu falei: sim, vou assistir. Então, vai lá, fica esperando. Quando a gente chegar, você me procura e você entra para fazer a entrevista com ele. Ah, tá, tudo bem, obrigado, vou estar lá. Eu peguei, saí depois, embora, falei, pô, que artista, sabe, antecedendo o espetáculo, eles não falam com ninguém, eles não querem abrir a boca e falar com ninguém. O fato é que eu cheguei lá, ele falou, sou brasileiro, né? Brasileiro não desiste, fui lá conversar com o empresário, falou: sim, já me colocou junto com a banda, entrando lá Isso horas antes do show. Na hora que eles estavam chegando, para se apresentar. Eles saíram do hotel, que era no Ibirapuera, e aí foram para Pinheiros. Então, eles chegando lá, eu entrei junto com a banda, né? A gente entrou junto com a banda lá na porta lá lateral da casa, né? Que era a Aeroanta, né? Hoje já nem existe mais, hoje até derrubaram, fizeram uma rua lá, da Nova Faria Lima e tal. E aí ele me deu uma entrevista fantástica, que eu depois reproduzi no programa Rádio Hispanidad, que era um programa que eu tinha na Rádio Brasil 2000. Mas foi fantástico, uma coisa que eu nem imaginava, e realmente aconteceu essa entrevista minutos antes de ele entrar no palco. Se eu não me engano, também um dos últimos shows do Charly Garcia aqui em território brasileiro, porque depois as coisas começaram a mudar, o Charly também passa por excessos, e ele inclusive muda bastante a musicalidade dele. Para a gente finalizar o vídeo aqui, recomendo, se vocês quiserem conhecer o Charly dos anos 90, escutar o Unplugged dele, o acústico dele da MTV, e ali vocês vão conseguir, inclusive, ouvir músicas dos anos 90, que já é até uma coisa um pouco mais conceito, assim, ele não busca uma musicalidade tão pop. Como ele já tinha feito tanto sucesso, acho que ele realmente quis fazer aí um desbunde musical e realmente optar por coisas que só ele entende. Mas mesmo assim eu acho genial e acho que vale a pena ouvir. Maravilha! Gostou do vídeo? Curta! Se você não se inscreveu ainda, está demorando. Inscreva-se, avise para os seus familiares, para os seus amigos, para se inscreverem. Por quê? Porque com isso nós aumentamos a força do canal Onda Latina e teremos um espaço maior, inclusive, para trazer novidades da música, recuperar histórias e mais do que isso, fazer, como nós fizemos hoje, né, que nós mostramos brasileiros que se relacionaram com o Charly Garcia, fazer essa ponte entre Brasil e os demais países da América Latina. E siga na festa!